Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 18 de março, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 11 ao capítulo 13. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar novamente sobre Saul. No capítulo anterior, nós podemos ver que Samuel vai ungir Saul como rei de Israel no capítulo 10, Então, todo o capítulo 10 vai falar a respeito disso. E no capítulo 11, nós vamos ver que Saul vai vencer os amonitas. Então, subiu Naás, amonita, e sitiou Jabes de Gileade. Disseram todos os homens de Jabe a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás, amonita, lhe respondeu: farei aliança convosco, sobre a condição de vos serem vazados os olhos direito, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Olha só. Então os anciões de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiro por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram o caso ao povo. Todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que o povo tem que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu esta palavra, e acendeu-lhe sobremodo a ira. Tomou uma junta de boi, cortou-a em pedaços, enviou a todo o território de Israel por intermédio de mensageiros, e que disseram: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir Saul e a Samuel. Então caiu um temor do Senhor sobre o povo, e saíram como num só homem. E aí nós vamos ver que contou-os de Bezeque, dos filhos de Israel, havia 300.000, dos homens de Judá, 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direi aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, serei socorrido. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram. E disseram os amonitas: amanhã nós nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor lhe parecer. Sucedeu que no outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Traze-os até aqui para que o matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gigal e renovaremos ali o reino. E todo o povo partiu para Gigal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, e cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. E aí, no capítulo 12, Samuel e todo Israel, eis que ouviu a voz em tudo quanto me dissesse, constituí vós um rei. Agora, pois, eis que tendes um rei à vossa frente. Eu, Samuel, já envelheci, estou cheio de câncer, ou seja, meus cabelos já estão brancos, E os meus filhos estão convosco. Meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até os dias de hoje. Eis aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de que tomei de vós algum boi, de quem tomei jumento, a quem eu defraudei, a quem eu oprimi,
a qual a minha mão aceitou o suborno? Então responderam: em nada nos defraudastes, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhe disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Né? Então disse Samuel ao povo: testemunha o Senhor que escolheu Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, pondes aqui e pleitearei convosco perante o Senhor relativo aos teus atos de justiça que fez a vós outros e aos vossos pais, né? Então aqui nós vamos ver quase que uma prestação de contas de Samuel, dizendo: vocês têm alguma coisa contra mim? Eu fiz alguma coisa para vocês, né? E o povo testemunharam da idoneidade, da fidelidade de Samuel. E aí Samuel vai aproveitar a ocasião, né, para relembrar a ele das promessas do Senhor. Olha só: porém, se esquecerem do Senhor seu Deus, então os entregou nas mãos de Cícera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, na mão dos reis de Moabe, que pelejaram contra vós. Então ele está falando de acontecimentos que nós vimos lá no livro de Juízes, né? E aí fala: clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Balaíns, né? E o Senhor enviou, né, a Baraque, a Jefité e a Samuel, e vos livrou das mãos dos vossos inimigos em redor dos habitantes, né? E aí nós vamos ver, que ele fala no versículo 14: se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atenderes a voz, e não lhe fodes rebelde ao mandado, e seguires ao Senhor vosso Deus, tanto vós como vosso rei, que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvido à voz do Senhor, mas antes fosses rebelde ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra os vossos pais. Então, aqui, né, como aconteceu anteriormente com Moisés alertando o povo, depois Josué, no final dos seus dias, também alerta o povo. Aqui nós estamos vendo a figura de Samuel fazendo a mesma coisa, não é? E aí, então, Samuel invocou ao Senhor, e o Senhor deu trovões, chuvas naquele dia, pelo que todo o povo tremeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel, né? Então Samuel, ele tinha um respeito muito grande perante o povo. E aí ele fala, né: quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas o Senhor vos fez, né? E eu olho para isso aqui, e aí eu vejo que para mim, para você hoje também há uma palavra, para que temamos ao Senhor, né? Para que a gente sirva a Ele fielmente de todo o nosso coração, porque a gente também pode ver quão grandiosas coisas o Senhor tem feito para com os seus, não é verdade? E aí no capítulo 13 nós vamos ver a guerra entre os israelitas e os filisteus, né? Nós vamos ver essa trajetória de guerra contra os filisteus várias ocasiões, né? Então, um ano reinara Saul em Israel. Então já tinha um ano do início do reinado de Saul, né? No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estava com Saul 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel. E 1.000 estava com Jonatã, que era o filho dele, em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá,
né? Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gigal, né? Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. O povo em multidão, como a areia que está à beira do mar, subiram e acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, túmulos, cisterna. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade, de Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gigal, se encheu de temor. E, na verdade, Samuel tinha dito para Saul: espera 7 dias que eu vou ter contigo. E aí nós vamos oferecer sacrifícios ao Senhor e vamos consultar ao Senhor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, e não vindo, porém, Samuel a Gigal, e o povo ia se espalhando dali, então disse Saul: trazei-me o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu holocausto. E aí, mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saiu-lhe Samuel ao encontro para saudar. E Samuel perguntou: o que fizeste, Saul? Respondeu Saul: vendo o povo que ia se espalhando daqui, e eis que tu vinha nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim em Gigal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente, tolamente, em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus que ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrade e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Olha que sério isso, não é? E isso é um aprendizado, uma lição, um alerta para mim e para você. Não sejamos movidos pelas circunstâncias, mas devemos esperar no Senhor, aguardar nele. O tempo certo de Deus nunca é tempo demais, não é? E Saul não soube aguardar. Saul não depositou a sua confiança em Deus. Antes quis fazer do seu modo, né, e ofereceu o sacrifício e holocausto que não cabia a ele, apenas o sacerdote. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, queremos colocar o nosso coração diante de ti. Deus, não queremos nos mover aqui nessa terra pela circunstância, mas queremos se mover aqui nessa terra em obediência ao Senhor. Queremos colocar os nossos olhos em ti, confiar em ti, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.